Bom dia. Opa, irmão. Ô, glória. Eu estava até me sentindo constrangido. Sabe, pastor Alberto? Dizer, poxa, o pastor Pedro nos abandonou. Só ministra sábado. Esqueceu de nós. Imagine. Tudo bem com vocês? Dona Maria, eu não sei se já passaram os meus agradecimentos pelas lembranças que nós obtivemos da sua mão, viu? Que Deus te abençoe grandemente pela generosidade que a senhora teve com o Ministério Betesda, tá bom? Também é uma enorme satisfação também ver este casal, né? A qual eu e o pastor Alberto tivemos a honra de participar do noivado deles e a honra também de celebrar o casamento. É com muita alegria em vê-lo aqui novamente, tá bom? Osmar, eu não falo que sempre nos visita, né? Uma vez por mês na Santa Ceia. E olhe lá. Como é que vocês estão, Roberto e Boni? Fizeram o que eu tinha dito? Tá lá o alicerce? Mara, como é que você tá? Aldineia? Que bom. Antes de iniciarmos a palavra, Gel, eu quero também prestar os meus agradecimentos àqueles que estão nos assistindo aí no YouTube, né? Esta ferramenta, não que eu me sinta à vontade, como o pastor Alberto se sente, mas eu ainda estou meio tímido e temeroso, até porque, pastor, do outro lado você não vê. E às vezes, muitas vezes, a gente se precipita, erra alguma coisa, ou fala alguma coisa. E nós vivemos em uma época de críticas, né? Julgamentos e outras coisas, tá bom? Irmãos, antes de iniciarmos também a palavra, é o meu dever expressar o método que eu estou sendo usado na vida de vocês, tá? A palavra que nós estamos aprendendo está subdividida em porções. É o mesmo mecanismo usado na igreja do primeiro século. Para quem não saiba ou não sabe, essa era a forma que se ensinava. Eu sou fascinado por elas porque eu vejo na história da igreja o quanto ela agia de maneira poderosa, de maneira gloriosa. Subdividiam em porções e eles trabalhavam durante um mês uma porção do livro da Torá. Amém, igreja? Abra aí a sua Bíblia no livro de Levítico. Nesta porção que nós vamos estudar nesta manhã, queridos, ela contém instruções como viver, como ter vida, instruções para que possamos produzir frutos bons. Esta porção também nos instrui como devemos nos comportar e agradar a Deus e também aquilo que não agrada a Deus. Essa porção é muito grande porque ela se divide em 3 capítulos, iniciando aqui no capítulo 18, capítulo 19 e capítulo de número 20. Se vocês puderem, quando estiverem em casa, dê uma lida, porque isso é de tamanha importância para a igreja do século 21, que ainda não sabe se comportar conforme o querer e a vontade de Deus. Até porque muitos têm esquecido das veredas antigas, deixaram de lado os mandamentos, os estatutos, as leis do Eterno. E hoje o que mais se prega são as epístolas paulinas,
nem Jesus é muito pregado em seu sinóptico, até porque quem prega Jesus no sinóptico dele vai perceber que as suas palavras, elas são duras e fortes. Ninguém quer pregar nada disso. As pessoas, elas acostumaram a viver ou ser alimentado com leite materno. Mas eu louvo a Deus que vocês agora estão sendo alimentados com um alimento muito mais sólido, eficaz e de duração. Amém? No livro de Levítico, capítulo de número 18, no versículo de número 3, inicia-se o texto dizendo o seguinte, lembrando aqui, que aqui são ordenanças de Deus para todos aqueles que crer nele, tá? Não foi o homem. Aliás, em todo mundo, o mundo é gerado por leis estabelecidas por homens. Esta nação aqui é a única nação que as leis foi designada pelo próprio Deus. E por ser dele, é tamanha importância a gente dar um pouco de atenção e ouvir as revelações contidas nesta palavra que nós vamos aprender. Amém, igreja? Tudo bem com vocês? Eu vou ler e vocês depois dão uma salva de palmas. Vai que acorde na hora de aplaudir, né não, irmão? Vamos lá. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, atenta nesse versículo 5 aqui, porque aqui tem uma revelação do eterno para aqueles que obedecem. Preste muita atenção na narrativa. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, diz o que aí, cumprindo-os o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Amém? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Estarei neste exato momento orando e intercedendo por esta palavra a qual o Senhor tem prazer a nos orientar e ensinar. Senhor Deus, aqui estou perante a tua presença nesta manhã, na minha dependência exclusiva da tua ação, do teu Espírito, porque a tua palavra ela acabou de ser lida, acabou de ser ouvida, e é de grande responsabilidade que chega aos meus ombros de poder ensinar justamente aquilo que o Senhor determinou para o teu povo. Eu lhe peço, Senhor, nesta manhã, que o Senhor derrame sobre a minha vida a tua unção, que é a tua capacitação, para que quando eu abrir a minha boca, que não seja somente eu a falar, mas o teu Espírito Santo a me conduzir. Espírito Santo, tome a primazia desta palavra, porque o Senhor o capacitou para revelar ao nosso coração, até porque nós nos tornamos tabernáculo do Senhor, e a tua promessa diz que as tuas palavras estariam cravadas em nossos corações. Por isso, ó Pai, nos dê o privilégio de poder entendê-la, compreendê-la e logo após aplicá-la em nossas vidas, para que estas promessas estabelecidas
se torne real na vida de cada pessoa que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, e da mesma forma foi injetado nas promessas do Senhor. Pai querido, opere neste lugar de maneira poderosa, da mesma forma que o Senhor operou no início da igreja do Senhor Jesus, no início a qual os apóstolos ensinavam a tua vontade, o teu querer, tornando aquele povo acessível para agir conforme a vontade do Eterno. Espírito Santo de Deus, opere de maneira grande, de maneira que eles possam sentir uma atmosfera neste lugar, de forma em que o Senhor possa agir na sua mente, no seu coração. Também lhe faço um outro pedido, porque todas as vezes que a igreja se coloca para entender a tua palavra, para ouvir, para poder buscar discernimento nela, o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele tenta atuar no seio da tua igreja, e pedindo que esta semente possa cair em solos fértil, mas em nome de Jesus Cristo, se houver algum espírito contrário à tua palavra, que entrou por aquela porta para trazer sonolência, perturbação, incômodo, dor de cabeça, qualquer sinal, Senhor, que seja espiritual ou natural, não importa a dimensão em que ele se encontra nesta hora, eu dou-lhe uma ordem em nome do Senhor Jesus, que saiam deste ambiente, saiam destas vidas e vão todos para as regiões áridas, enquanto eles estão sendo levados, porque neste lugar já foi santificado para o mover do Senhor. Abra os céus, ó Pai, envie os seus ministros neste lugar, enquanto a tua palavra estiver atuando poderosamente. Batize, cura, faça obra, Senhor, conforme o teu querer e conforme a tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diz: amém. E uma salva de palmas. Agora que vocês leram na sua tradução de Almeida, eu vou ler agora na tradução judaica completa, como ela foi escrita, da forma correta de se ler o texto, porque é de conhecimento da igreja que quando o texto hebraico foi transliterado para o grego, por não saber muitas vezes o significado correto, eles aplicaram algumas outras palavras. Mas não se preocupem quanto isso, porque o sentido é o mesmo, a revelação é a mesma. Mas gostaria que você acompanhasse comigo somente no ouvir da palavra. Atenta como foi escrito aqui no versículo de número 3. Se quiser olhar na sua, pode olhar. Diz assim: não participem das atividades encontradas na terra do Egito, onde vocês viviam, e não participem das atividades encontradas na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Tampouco vivam pelas leis deles. Obedeçam minhas regras e leis e vivam de acordo com elas. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Guardem minhas leis e regras. Se alguém as cumprir, terá vida por intermédio delas. Eu sou Adonai. Amém?
Você viu que é bem diferente, né? A compreensão, ela amplia mais o entendimento contigo aqui no texto. Mas vejam só, isso que acabamos de ouvir e de ler é fantástico, pelo menos para os meus olhos. Por quê? Nos termos de ensino teológico, existe um princípio eterno contido em uma única frase. Que frase é essa? Na sua tradução, a frase é: cumprindo-os, o homem viverá por eles. Na outra tradução diz: se alguém as cumprir, terá vida por intermédio delas. Deus, ele começa a orientar o teu povo, porque é de conhecimento que este povo separado, eles teriam que tornar testemunho para os outros povos que observariam. Então, sabemos que este povo viveu por 450 anos de escravidão. E eles viveram em uma terra estranha, em uma terra em que se praticava idolatria e que também tinha as suas leis e os seus estatutos. Porém, Deus, ele também vai orientá-lo que aonde ele vai ser colocado não é diferente, porque o mesmo povo que eles enfrentariam lá na frente também tinham procedimentos que desagradam a Deus. Então Deus diz ao seu povo: vocês não vão participar segundo as obras do Egito. Vocês não vão seguir segundo as obras dos cananeus, e nem tampouco vão andar segundo os seus estatutos. Israel teria que seguir a partir de agora os juízos, os estatutos, os preceitos e as leis de Deus. Porém, quero deixar bem claro nesta manhã que as leis de Deus dadas ao seu povo não salva. Ninguém pode ser justificado por obra da lei. Porém, as leis de Deus foi dada para dar vida conforme a vontade do Eterno. Por isso que ele deixa claro que aquele que as cumprir, Deus vai preservar a sua vida enquanto eles estiverem sendo peregrino nas terras estranhas. Então só tem uma forma de eu preservar a minha vida enquanto eu estiver nesta terra como estrangeiro, cumprindo e obedecendo os mandamentos do Eterno, conforme aqui é orientado. Lembrando aos demais que este estatuto aqui fala de comportamento, fala de que maneira devemos tratar o próximo, de que maneira devemos tratar o estrangeiro, da forma como devemos tratar a sua esposa e outras tantas. É um mandamento, é um estatuto relacionado a comportamento. Deus é ordem, Deus é decência. Nada me convence de um evangelho fácil, de um evangelho a qual é pregado de maneira vazia, sem leis, sem regras, aonde a igreja faz do que ela quer, o que ela pensa, o que ela acha, o comportamento conforme ela quer, conforme ela acha. Não é bem assim. Quem entrou no reino de Deus atenta,
você tem que obedecer aos mandamentos descritos na Torá do Senhor, se quer preservar a sua vida, se quer andar conforme a vontade de Deus, porque muitos utilizam de textos isolados. Por exemplo, o que agrada a Deus hoje, alguns dizem a fé em que sentido, que propriedade, como é que você agrada simplesmente por esta palavra? Não, a fé extensa, a fé no seu contexto original é confiar em Deus. Confiar em Deus, querido, é também aprender os seus estatutos e mandamentos e juízo para estar diante do Eterno, digno e de receber da sua parte a adoração conveniente a Ele. Não dá para entender aquele que recebe a Cristo e não quer mudar, não quer ser transformado. Como é que transforma o homem? Foi ensinado a cada um de vocês que isso é um trabalho do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado. Convence o homem do pecado, mas não significa que naquele exato momento você passou da água para o vinho. Não, senhor, você precisa agora andar nos conceitos da palavra de Deus, buscar nela o discernimento, para que você avalie o seu procedimento, o seu agir e o seu andar conforme as leis de Deus. É por isso, querido, que a lei de Deus é boa. Por isso que Davi tinha prazer em meditar na lei de Deus. Que lei é essa? Que lei é essa que no seu texto fala? Que mandamento é esse que Jesus também apregoa? Dizendo aos seus discípulos e àquela multidão: quem me ama, guarda o quê? Os meus mandamentos. E quais são os mandamentos descritos no Novo Testamento, queridos? Não tem. Porque os mandamentos que Jesus retrata é a própria Torá, a própria palavra do Eterno, para a honra e glória do Senhor. Olha só, aquele que tem a lei dentro de si não peca contra Deus, porque ele sabe o que agrada a Deus e ele também sabe o que não agrada a Deus. Você tem discernimento. É de conhecimento da igreja que o homem tem duas linhas como ver. E essa linha é descrita como inclinação. Inclinação para o bem e inclinação para o mal. Mas se a lei de Deus não estiver injetada dentro de você, você não tem discernimento do bem e você não tem discernimento do mal. Você pratica os dois sem saber qual deles realmente é conveniente para a sua vida. E mais, Paulo em Romanos 7:22, ele diz: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Dói no meu coração quando eu vejo muitos dizendo que o Senhor aboliu a lei. Dói muito no meu coração quando as pessoas dizem à igreja que você não precisa mais praticar a lei, que Jesus aboliu a lei, que Ele derramou a graça. E a graça é favor imerecido. Foi um preço pago para lhe dar a liberdade de poder andar sobre a terra com a marca do sangue de Cristo. Isso é mentira, irmão. Não existe. Se Deus apregou a reino, e se nós temos Ele como rei, que reino é esse que não há lei? Que reino é esse que não tem estatuto? Isso para mim é anarquia.
Isso aí é viver conforme a vontade do mundo, o sistema do mundo. Mundo esse que tem influenciado muitos dentro da congregação. Estratégica é esse que muitos têm utilizado para ganhar outros do mundo. Eu não preciso desta coisa, eu não preciso disso. Eu creio até hoje que a palavra de Deus é o suficiente quando ela é apregoada com autoridade, com unção, quando ela é apregoada com entendimento e discernimento. Não tem que fique parado, não tem que escute, porque quando falamos da palavra, a autoridade do Eterno sobre a vida daquele que apregoa os mandamentos de Deus. Aleluia. No mesmo capítulo, no versículo 12, se você for lá, o próprio apóstolo Paulo diz que a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Não, Romanos 7, no versículo 12. Como é que o mesmo que apregou a Roma, ele declara que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, é o mesmo que ele vai falar em outras epístolas, que não é necessário obedecer à lei. E as pessoas, ela tira o texto sem contexto para aplicar de forma errada. A lei define o que é pecado, ela deixa você longe do pecado. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, é a sua Torá. Criaram uma antipatia do Antigo Testamento. Garanto que ninguém se preocupa a lê-lo. Raramente se vê alguém pregando uma porção do livro de Gênesis, do livro de Levítico, principalmente o livro de Levítico, o Vaikra. Porque este livro, ele reflete a santidade de Deus. Este livro são ordenanças que nós precisamos avaliar e praticar conforme os seus ensinamentos, para que possamos ser diante de Deus ombreiros irrepreensíveis. Não que somos perfeitos, mas que buscamos a perfeição conforme a orientação da palavra de Deus. Não dá para entender um evangelho que as pessoas não estudam, não examinam, não lêem. E quando eu falo ler, meu querido, é porque eu creio que a palavra de Deus existe 3 esferas espirituais. Já preguei e volto a implantar isso novamente, porque quando Deus deu a visão a Moisés sobre o tabernáculo, Deus está dando a visão à igreja de quem Ele é, conforme a presença dEle. Todos sabem que no tabernáculo havia 3 divisões, a qual a primeira divisão é o pátio. O pátio ali as pessoas se reuniam para trazer a sua oferta. Se reuniam ali para buscar adorar a Deus superficialmente. E eles necessitavam disso, porque a Bíblia, a lei diz que quando aquela pessoa peca, ou alguém fez alguma coisa que decline os estatutos de Deus, eles teriam que ir até o sacerdote e através da sua oferta ali ser aceito pelo Eterno e ali ele ser o quê? Purificado. Mas existe uma outra parte do tabernáculo que é o santo lugar. Neste lugar, querido, creio que está ali envolvido numa presença poderosa do Eterno. Ali só entrava o sacerdote de Deus. E eu não entendo quando a igreja conhece os mandamentos do Senhor, a qual é afirmado na nova aliança que nós somos sacerdotes de Deus. Não era mais para entrar, não era mais para ficarmos no pátio somente levantando a mão e glorificando a Deus.
É necessário que a gente avance como sacerdote para se relacionar com Deus de maneira poderosa, de maneira gloriosa, sentir o eterno sobre a sua vida. E o último estágio é Santo do Santo. Ali, meu querido, você entra em êxtase. Você não sabe mais se está na terra ou se está no céu. Você não enxerga mais as coisas. Ali é profundidade. Ali é um relacionamento de face a face. Ali é um relacionamento profundo com o eterno. Mas a igreja prefere ficar onde? No pátio. Porque elas acham que isso não é para ela. Isso não pertence mais a mim. Isso é coisa dele. Quem disse a você, querido? Se alguns apregou que nós somos descendência de Abraão pela fé, é porque você está sendo injetado também nesse povo. Injetado no povo, devemos o quê? Observar os seus mandamentos. Observar as leis do Eterno, amém? Preste atenção, os filhos de Israel aqui, preste muita atenção, não foram salvos do Egito por possuírem boas obras. Ele foi? Não. De justiça, eles não tinham ainda o que? A Torá. Tinha a Torá? Eles tinham a Torá? Não. E outra, não tinha boa conduta nem referencial. Foram salvos pela graça do Eterno por seu grande amor. Você está vendo que a graça não só está no novo, a graça também está no antigo. Porque esse povo não era merecedor de nada, mas havia uma promessa aqui a este povo. Porque quando Deus revelou ao patriarca Abraão, a qual Deus separou ele, a qual Abraão foi justificado pela fé através da sua obra, Deus disse que de Abraão sairia uma multidão de pessoas, e dessas multidões de pessoas abençoaria as outras nações. Mas Deus disse a Abraão que os filhos dele, as suas descendências, seriam escravos no Egito por 400 anos. E ainda assim, este homem não desanimou a sua caminhada. Por quê? Porque embora ele soubesse que a sua descendência, ela seria escravos durante 400 anos, mas é dado a ele também o conhecimento que quando se cumprir esta jornada, o Eterno desceria e tiraria dessa escravidão e levaria a terra prometida, a terra a qual o patriarca pisou a planta dos seus pés durante o seu percurso em Canaã. Mas uma vez salvo, o Eterno ordena que vivesse como nação santa, reinos de sacerdote. Você vê isso lá em Êxodo 19:6. Deus não chamou o povo para fazer gracinha. Deus não chamou o povo. Este era o propósito do Eterno: tirar esse povo do jugo de Faraó, para lhe dar liberdade, não para viver de qualquer maneira, não para agir de qualquer maneira, não para ter atitude igual dos egípcios. Não, Deus chamou porque o propósito dele era separar este povo e torná-los sacerdotes. Não um, não dois, não a tribo de Levi, não, todos aqui seriam sacerdotes. É projeto do Eterno, representante e embaixadores de Deus. Testemunho e boa conduta são esperados, não de egípcio,
e cananitas, mas dos servos de Deus. Esta boa conduta se chama boas obras, contida na lei de Deus, preservaria e daria vida ao homem. Nós temos que ser diferente. Eu não preciso me vestir igual ao mundo. Eu não preciso agir conforme o sistema demonstra na televisão. Não cabe a mim imitá-los. Eu preciso imitar o padrão do Eterno. E o padrão do Eterno é conduzir a sua vida de forma correta, dando-lhe ela frutos e as boas obras. Esse é o padrão de Levítico. Este é o padrão do capítulo 18, 19 e 20. A qual toda a igreja precisa estudar e aprender conforme a palavra do Eterno. Portanto, a mensagem para se guardar a lei de Deus, seus preceitos de justiça, moral e boa conduta, não é para estranhos ao reino. Esta é uma mensagem para aqueles que já foram inseridos no reino. Todos são salvos pela graça e não por obras. Uma vez distante de Deus, não tínhamos nada a oferecer como um fruto de nossa obediência. Quem era você antes? Quem era você antes? Você nem sabia da existência da palavra do Eterno. Vocês nem sabiam como se conduziam ao Eterno. Só que Deus lhe chamou pela graça, mas lhe chamou para trazer evidência e responsabilidade de ser distinto, diferente. Eu louvo os pregadores que usam os textos isolados da palavra quando diz: e eis que farei diferença de quê? De quem serve e de quem não serve. Deus sabe quem serve a Ele. Deus sabe quem busca. Deus sabe quem realmente está disposto a mudar o seu comportamento, o seu pensamento. Querido, o que você aprendeu antes de entrar no reino, joga fora. Não leve nada para você, mas limpa a sua mente, limpa o seu coração, e conforme a palavra de Deus a qual você é ensinada, absorva e coloque em prática os ensinamentos dele. Eu acho bonito dizer: aquele que aceita Cristo tornou-se o quê? Filho. Mas que filhos são esses que não obedecem ao Pai? Que filhos são esses que não buscam agradar ao Pai? Porque eu acho que na condição de filho a qual vocês que estão me assistindo e os que estão presentes aqui, tem que buscar o quê? Agradar ao Pai. Qual foi um dos mandamentos do Eterno? Honrai seu pai e sua mãe, para quê? Para que tenha dias aumentados. Isso no ponto físico. Mas tudo que Deus revela do céu ao homem significa que o que está sendo praticado é o mesmo que está no céu. E se Deus é o nosso Pai, precisamos ao menos estudar a palavra dele para ver o que é possível para mudar o nosso ser, a nossa mente e a nossa conduta. Mesmo que aos olhos físicos, você olhando ao texto, diz no seu coração que não dá para você fazer, não dá para você mudar. Isso é mentira, querido. Todo mundo tem o direito de mudar. Você tem a posição e a autoridade de dizer: não quero fazer isso. Não é feitura minha, não foi o que Deus tem me orientado. Mas a igreja não procura isso. A igreja, ela quer andar conforme o seu deleite. Dizer que está agradando a Deus, querido, isso não é agradar. Adorar não faz parte somente da música. Adorar a Deus é quando você lê a palavra de Deus e busca obedecer. Isso é uma adoração correta. Porque foi nos ensinado que a adoração é através de cânticos. É princípio, é quebrantamento. Mas não se baseie só nisso.
Porque tem muitos se achando adorador sem ser. Adora de lábios, mas o seu coração está distante. Jesus falou isso. Vocês me adoram, ou dizem que me adoram, só de boca para fora, mas dentro só tem imundice. Querido, entenda, Deus te vê de dentro para fora, não de fora para dentro. Vocês estão compreendendo a mensagem? Vejam só. Portanto, a mensagem para se guardar a lei de Deus, seus preceitos de justiça, moral e boa conduta, como eu havia dito, não é para estranhos ao reino. Esta é uma mensagem para aqueles que já foram inseridos no reino. Todos são salvos pela graça e não por obras. Uma vez distante de Deus, não tínhamos nada a oferecer como fruto de nossa obediência. Agora preste atenção numa coisa. Existe uma controvérsia em nosso meio muito discutida, que é a postura do apóstolo Paulo em algumas orientações que são mal interpretadas em seu conceito original, por não entender o rabino Paulo como judeu, e uma delas está justamente no livro de Romanos capítulo 3, abram aí. Você não conhece o apóstolo Paulo como deveria conhecê-lo. Um fariseu nato. Ele declara: eu recebi a Cristo, mas sou fariseu. Zeloso na lei de Deus. Irrepreensível. O cara tinha argumentos e propriedades para afirmar isso. Ninguém tem isso, ninguém chega. Estudam tanto as epístolas paulinas, mas dificilmente alguém chega e diz que eu sou irrepreensível, que eu sou zeloso na lei do Senhor. Ninguém é capaz de dizer, porque foi injetado essas conversas, esses falatórios, que é impossível agradar a Deus. Essa mediocridade de dizer: oh pastor, eu sou indigno de entrar no santo do santo. Que negócio é esse, irmão? Onde se viu isso? O véu se rasgou para quê? É para você entrar no santo dos santos e se relacionar com Ele. Aleluia. Para com isso, irmão. Você precisa entender quem é você no reino de Deus. Você não é qualquer um. Você hoje pratica aquilo que é o reino Vitouro, mas é hoje que precisamos atuar em nossos meios, em nossos dias. Olha o que diz Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quem não vai ler o contexto, não entende muito, vai dizer: está vendo aí? Aqui ó o que Paulo está dizendo aí. Para que praticar a lei? Mas vamos continuar. O que é que Paulo aqui está ensinando à igreja de Roma? Porque ninguém pode ser justificado pela lei, é isso? Porque o sujeito só passa a entender o que ele fazia era pecado quando ele tem conhecimento da lei. Ele não está abolindo lei, ele está dizendo que outrora você andava como os conceitos, sistema do mundo. Você não sabia que adultério era pecado. Você não sabia que fornicar era pecado. Você não sabia que prostituir-se é pecado. Você não sabia que furtar é pecado. Então, quando você é injetado no reino, a lei que vai apregoar, ele vai revelar o pecado a você. E ali você entende que aquilo é pecado, que aquilo desagrada, que aquilo separa o homem de Deus. Porque a lei é para isso.
A lei foi instituída justamente para revelar à igreja o pecado. E eu louvo a Deus por esta lei, porque se não fosse ela, querido, nós estaríamos em uma condição muito inferior. Aí mesmo no capítulo 3, continuando, versículo 21 e 23, diz assim o texto: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha aqui, ó, irmão, não precisa. Mas o que é que Paulo está dizendo aqui? Entenda, quando você lê as epístolas paulinas, você precisa que quando ele escreve, você vê entre o capítulo 1 e o capítulo 2, que Paulo está pregando para dois grupos de pessoas. Ele está pregando para o gentil, que não conhece a Torá, e ele está pregando para os seus que conhecem a Torá. E quando ele escreve este texto aqui, este argumento, ele é claro, eu vou expressar para vocês, Paulo está argumentando aqui sobre um sentimento de segunda classe que muitos gentios daquela época tinham. Qual era o sentimento? Eles diziam assim: nós não somos judeus, a justiça de Deus não pode atuar em nós, pois não recebemos a Torá, nós não temos histórias de êxodo no Egito, não temos profetas, nós não temos templo, não temos cidade santa, não temos revelação de Deus em nossa história. Como poderemos ser alcançada? Porque os seus ficavam dizendo: nós temos a Torá foi revelada a nós somos o povo escolhido, Deus escolheu este povo, nós temos a nacionalidade do Eterno. Era briga, desmerecendo aquele que foi injetado. Aí Paulo começa a instruir: peraí, não é bem assim, não é desse jeito. Paulo, ele fala, ele olha: vocês foram alcançados não pela lei pessoal, não precisava ter conhecimento da Torá. Ele está falando para quem? Para os gentios. Vocês foram alcançados pela graça de Deus, e essa graça de Deus que vocês seriam alcançados, mesmo sendo incircunciso, já havia anunciado na Torá e nos profetas. Então não se menospreze. Independente como Deus lhe chamou, saiba que estava escrito na Torá e nos profetas a seu respeito também. Que coisa! Quem vai ler Romanos não sabe que Paulo ali é um legislador da palavra. Ele está ensinando dentro das coisas em várias divisões. Então o neguinho pega aqui e começa a distorcer as coisas. Vejam só aí, no versículo 24, 25, olha que eu não estou pregando, tá? É Paulo hoje que está ensinando. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriores cometidos. O que é que Paulo está dizendo aqui nesse texto? Vejam só: antes de vocês, antes de vocês nascerem de novo, vocês tinham uma dívida enorme diante de Deus. Vocês faziam tudo que a lei de Deus dizia para vocês não fazerem. Mas Deus foi tolerante com vocês. Ele não aplicou o juízo que vocês mereciam nos tempos da ignorância.
quando eu não tinha entendimento. Deus foi tolerante, mas agora você tem, agora você conhece, e agora Deus vai aplicar também o seu juízo para aqueles que desobedecem à palavra do Eterno. Você não é mais ignorante. Você lê, você conhece, você é instruído nesse ministério e em outros ministérios acerca da palavra. Então não venha procurar texto para justificar os seus erros. Não venha me justificar dizendo, pastor, você sabe. A carne é fraca. Você não entende o que Deus está falando. Você não sabe o que vocês estão falando. Vocês estão fazendo dogmas dentro da igreja. Vocês estão pegando textos isolados e criando dogmas dentro da igreja. E Deus não permite isso. Jesus, a exegese da palavra, estava aqui orientando o seu povo que não é dessa forma. Você está entendendo errado o conceito da parte de Deus. Você está sendo ensinado errados. No 26 e 27. Tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que coisa interessante aqui. Onde, pois, há jactância. O que é jactância? Orgulho. Foi de todo excluído. Por que lei? Das obras. Não, pelo contrário, pela lei da fé. O que Paulo está dizendo agora, está pregando para o gentio? Não, ele está falando para a sua classe. Ele está falando aqui para os judeus agora. Os judeus não tem que ter orgulho. Eu tenho a Torá, eu fui alcançado por Deus, o meu povo teve a revelação de Deus há 3.000 anos. Não! Porque ambos os judeus e não judeus precisam da graça de Deus para serem salvos. Não distinção de pessoa em relação ao pecado. Todos pecaram. E a conclusão de Paulo é que me chama a atenção. E ele vai concluindo o seu texto. Ele vai: concluímos, pois, no versículo 28, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. A pessoa não precisa estar guardando a lei para ser alcançado pela graça de Deus. É isso? É isso que Paulo está dizendo à igreja? É isso que ele está dizendo à igreja? Ninguém está. Vocês, quando foram alcançados, vocês, quando nasceram de novo, guardavam a lei de Deus? Ninguém. Você nem sabia o que era a Torá. Ninguém aqui, quando foi alcançado, não tinha nada para oferecer a Deus. Vocês estavam como? Negativados. Estavam em dívidas com Deus, devedor. Sabe o que Deus fez para vocês, gentios? Ao invés de cobrar, quando vocês se arrependem e recebem o sacrifício do seu ungido Jesus Cristo no madeiro, Ele te recebe e rasga a sua dívida e faz vocês entrarem no seu deleite, no seu reino. É isso que é a graça de Deus. É essa a interpretação correta da graça de Deus. É quando nós avaliamos aquilo que nós éramos. É quando nós avaliamos aquilo que nós praticávamos de errado. E quando nós nos avaliamos e nos arrependemos, Deus rasga. E Ele joga no mar do esquecimento. Mas isso não significa que você vai voltar a andar da mesma maneira que você andava anterior. Vocês estão ouvindo, Maria Gabriela? Aqueles que dizem: eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, Jorge amado, porque tem gente que pensa assim.
E usa a psicologia também para afirmar que cada um tem o seu temperamento. Meu temperamento é explosivo. Meu temperamento é paciente. Meu temperamento é isso. Meu temperamento age assim. Para com isso, irmão. Você é nova criatura em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus lhe capacitou. Tem virtude nele. Se você não tem isso, busque na presença dele, que ele há de dar. Aí fica lendo aquelas fantasias, aqueles leitinhos. A mulher samaritana veio correndo e pegou na orla do vestido. E tirou o quê? A cura foi? Não. Primeira coisa que a mulher precisava era da cura? Hein, pessoal? Não. Aquela mulher estava debilitada espiritualmente, desprezada, humilhada, esquecida pelos familiares. O que saiu de Jesus foi virtudes para aquela mulher. Antes de você ser curado, busque virtudes. Por isso que ele diz: quem me tocou, quem me tocou. Como lhe tocou? Um monte de pessoas lhe tocam aqui, não. Essa me tocou diferente. Por quê? Porque de mim saiu o quê? Virtudes. Isso significa o quê, querido? Que aquela mulher estava deficiente em uma área da sua vida que precisava ser restaurada. Não adianta você receber cura e esta área da sua vida ser deficiente. Porque às vezes você recebe um milagre, às vezes você recebe uma cura e continua com o mesmo pensamento, o mesmo comportamento, as mesmas ações. O que adianta o Senhor te curar? O que adianta o Senhor abrir a porta de emprego para a sua vida, se você não mudou a sua conduta? O seu pensar. Essas coisas mundanas, coisas que você viu desde pequeno, coisas que seus pais te ensinaram, porque o homem tem que ter várias mulheres, o homem é bambambão quando pega todas. Que é isso? Homem que é homem que tem só uma mulher e a cuida, zela por ela. Na Bíblia, casamento não é o casamento hoje, não. Na Bíblia é contrato. Quando eu caso com a mulher, eu faço um contrato. O contrato tem cláusulas, a qual eu tenho que obedecer. Por isso, na Bíblia, o contrato de casamento é maior do que o amor, maior do que qualquer sentimento, porque você zela pelo contrato, pelo que você assinou. Por isso que Jesus, ele diz na sua palavra, que saia da sua boca sim, sim, ou não, não. Não é meio termo. É sim ou é não. Porque passando disso, ele disse, é procedência maligna. Isso não é conforme as orientações de Deus. Aleluia. 29 e 30. Obrigado, pastor, por precisar, viu? É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Você está vendo que ali está tendo um problema sério de grupos religiosos? Você está vendo que ali Paulo está tentando combater a ignominia? Porque eu não entendo, Jesus, ele quebrou a ignominia dos judeus e os gentios. Ele uniu. Aí vem a religião e se separa de novo. E aí vivemos nessa ignominia entre denominações e outras denominações. A minha é melhor que a sua. A minha tem mais gente do que a sua. Isso é ignominia, irmão. Isso não existe. Deus não está atrás de quantidade. Quantidade para ele não funciona. Você conhece as escrituras sagradas? Andavam com ele 70, quando ele prega um discurso duro, quem ficou? Quem foi que ficou?
Quantas vezes Jesus disse: você me segue porque eu dou o que comer? Porque no dia que eu não dá para comer, você larga a igreja e vai para o mundo. Esquece da graça. Esquece dos proveitos que Deus deu para a sua vida. Se hoje você tem alguma coisa, louva a Deus, porque Deus está preservando a sua vida, porque você está dentro da lei. Glória. Aí, Paulo diz: peraí, pessoal, calma. Que negócio é esse? Vocês estão errados na interpretação da palavra do Eterno. Está lá no estatuto, lá no capítulo 19 de Levítico, que nós temos que ser o quê? Hospitaleiros com os estrangeiros. Olha o que Paulo diz aqui: é porventura Deus somente de judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, tá? Visto que Deus é um só. Agora aqui eu acho mais forte também. Ele é um Deus só. A gente prega o monoteísmo, tá? Só existe um Deus. Só existe um Deus. É o Shema de Israel. Só existe um Deus. Aí ele diz aqui: qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso? O que é que você entende desse texto aí? O que que Paulo está dizendo quando ele fala: o qual justificará por fé o circunciso, e também mediante a fé o incircunciso? Paulo aqui ele está ensinando, justificado por fé, no primeiro texto, na primeira fase, dá ideia para a gente de que é algo que o judeu já tem. Então o judeu tem que trabalhar com algo que ele já tem, ele já recebeu desde Abraão e tem de trabalhar nisso. O judeu já tinha confiança, já tinha fé, e isso foi herdado dos seus patriarcas. Então ele diz: esse mesmo Deus vai justificar vocês também, que são circuncidados pela fé. Mas esse mesmo Deus que você serve, também vai justificar eles. O que é que Paulo diz aqui na segunda parte, mediante a fé? Indica uma ação, é alguém que recebeu aquilo agora, não faz parte da história da pessoa, pois recebeu agora a fé em Jesus, então tem que trabalhar também nesta fé. Eu não sou judeu, nunca vou ser. Mas não significa que eu não faça, que eu não haja e que eu não traga as tradições da fé. Eu não preciso ser circuncidado, porque eu fui justificado pela fé. Mas também eu não posso desprezar aqueles que é circuncidado. Eles são os meus irmãos. Estamos unidos em um só propósito: adorar aquele que é o nosso Redentor. Conclusão de Paulo. Romanos 3:31. Com tudo o que você aprendeu agora, ele conclui. Ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé, já que você foi justificado pela fé. Nós, agora que somos justificados pela fé, devemos anular a lei de Deus? Ele diz aí: não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Para com isso, irmão. Querido, isto aqui que nós acabamos de ler é autoexplicatório. Tem alguma coisa para se dizer aqui?
é autoexplanatório, não precisa de explicação alguma, é só ler. O texto aqui sem os óculos de Roma, tá? Porque a igreja protestante trouxe muitos conceitos romanos para a nossa igreja. Os romanos, eles expulsaram os judeus, negligenciaram os judeus e criaram a sua própria religião. Qual é a religião? Cristão! Vamos fundar nossa religião. Juntaram-se os concílios lá, Constantino, e tiraram a raiz da fé. E vamos trabalhar. E outros, existem outros e outros. Tinha um tal de Marciano, meu Deus, era perigoso aquele homem. Ele diz: rasgue tudo do Antigo Testamento. Rasgue os sinópticos. Só deixa as epístolas paulinas. Porque ele não queria contato nenhum com as raízes da fé judaica. Não queria contato com aqueles que receberam os oráculos de Deus. E prentou. E hoje você nem conhece quem são eles. Há pouco tempo teve ali problema sério em Israel. Você não tem ideia. A igreja, pergunta se a igreja orou para o seu irmão. Ninguém está querendo saber disso. Quer a graça. Quer ler a Bíblia. Essa Bíblia vem da onde? Foi escrito por quem? Jesus era quem? Essa é a igreja. Igreja romana. Então quando a gente vai ler a Bíblia, a gente lê com os olhos romanos. Aquilo que o protestante, ele tinha ideia sem conhecer. Olha só. Lê o texto, aprenda a obedecer a palavra da Bíblia. Deixa de obedecer mais tradição de homem e passa a obedecer mais a palavra do Eterno. Paulo foi claro nesta frase. Veja que ainda não estou ensinando nada. Não estou. Estou deixando Paulo ensinar no meu lugar nesta manhã. Só estou lendo o texto. Mas simples leitura do texto chamando a sua atenção para o contexto original. Já não causa diferença? Quantos já leram esse texto e se colocaram contra as leis de Deus? Confundiram. A ninguém é justificado pela obra da lei. Só por causa disso vocês não têm mais que obedecer às leis de Deus. Isto é um sinal de Deus, a misericórdia de Deus em sua vida, irmão. Mas pastor, por quê? Porque agora você está trazendo essas evidências? Eu vou lhe explicar. Eu vou lhe explicar e peço aos ministros dessa casa que entenda. Entenda que hoje as coisas estão sendo trabalhadas de forma diferente. Quem me viu pregar sabe que agora eu estou pregando diferente. Porque as coisas de Deus, ela é revelada. Chega um momento que Deus, ele leva você a ser um chamado diferente agora. O ensino da lei de Deus para as boas obras é específico para aqueles que já foram alcançados. Não é para os que não foram, tá? Entendam isso. Queridos, preste atenção. Isso é o meu pensar. Minha mente tem muitas informações, eu preciso anotar. Diz assim: queridos, algumas pessoas ainda não entenderam este modelo de ensino que eu estou trazendo para cada um de vocês. Está ouvindo? Ainda não entenderam. Paraxá, poção. Que negócio é esse? Vou explicar. Vejam só. Para os que já são do reino. Quem é do reino aqui? Levante a mão. Por favor, levante. Vocês são do reino? Vocês já são do reino de Deus? Lógico que é. Então não estou pregando para qualquer um, tá? Estou pregando para quem é do reino. Lá fora a minha ministração é outra, mas dentro é diferente. É meu dever apacentá-lo. E apacentá-lo de quê? Fazendo cafuné na sua cabeça? Ser conivente às suas atitudes? Não! Eu tenho que corrigir a igreja conforme os mandamentos de Deus.
e dizer ela: não faça isso. Isso é desobediência, isso é pecar. Diz o texto, vejam só, para os que já são do reino, para os que já são do corpo, há mandamentos específicos. E a ordem de mandamentos, vocês têm que começar com um tipo de ensino. Claro, você tem que desenvolver este tipo de ensino. Você tem que aprimorar este tipo de ensino para que já são salvos. Para os que não foram alcançados ainda, está certo. A didática, o ensino, a mensagem é completamente outra. É a mensagem evangelística. A mensagem que apregou a graça de Deus, a necessidade do perdão, a necessidade de se enquadrar no padrão divino, a mensagem que conscientiza a pessoa que está errada, distante do caminho de Deus, que ela necessita ser redimida, ela está no caminho de morte. É uma mensagem necessária para os que estão de fora. Este é um tipo de mensagem para os que estão de fora. Para vocês que estão há tanto tempo comigo, eu não posso ficar pregoando isso. Arrependimento de obra morta. Eu não posso ficar, irmã, pregoando o juízo final. Irmã, eu não posso ficar pregoando ressurreição de mortos. Eu não posso ficar pregoando batismo. Por quê? Porque estou repetindo, estou viciando vocês na doutrina básica de Jesus. Isso é para quem está chegando agora. É claro que nós temos continuamente nesta casa estes ensinos, sendo apregoados inclusive pelo pastor Alberto, pelo evangelista Sival. Para as pessoas que estão iniciando a sua carreira da fé. Mas pelo rebanho como todo eu tenho que trazer alimento mais sólido. Irmão, é só você comparar a mensagem de Jesus e a mensagem de Paulo. Você vê que há uma diferença entre as duas mensagens. Jesus prega para quem? Hein, pessoal? Jesus prega para o gentio, irmã? Não, irmã. Não venha com Cananéia, não, que ali foi uma exceção. Jesus pregava para os deles. Ele pregava era para o judeu. Ele pregava para aquele que conhecia a Torá, conhecia os mandamentos. Jesus prega para o povo de Israel, o povo que sabe o que é a Torá, o povo que sabe quem é Deus, o povo que já não cometia na época de Jesus idolatria. Quando Paulo apregou a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, quem era a plateia de Paulo, querido? Quem eram aqueles que ouviam Paulo? Quem eram? Eram os opostos. Eram pagãos, idólatras, adoravam pantões de Deus, não tinha noção de quem era Israel, quem era Abraão e quem era o Messias. Então a ênfase da mensagem de Paulo é a graça. Quantas vezes Yeshua ensina sobre graça? Quantas vezes Yeshua fala da importância da graça de Deus? Diretamente nenhuma, mas o que ele fala da lei de Deus, do amor, de fazer cumprir objetivos da lei, que é justamente amar a Deus e o próximo, para que você seja um agente de justiça social, para que você trate bem o próximo. E Yeshua repreende a hipocrisia, a maldade, a falsidade, as distorções da Torá, aquilo que ele chama de dogmas, tradições de homens. Temos que saber, pastor Alberto, qualificar, quantificar o ensino. Se eu tenho um corpo de membros de ovelhas e ficar ensinando só doutrina elementar de Cristo, só vou ter uma plateia de ovelhas e fica ensinando esta doutrina direto, ou uma plateia à base de quê? Inertes espiritualmente. Pessoas que não vão produzir fruto, pessoas que acham que só porque fizeram uma oração, nasceram de novo, aceitaram a Cristo, acabou. Agora é só esperar morrer para ir para o céu. É isso que é o Evangelho. Aceitei a Cristo, passei pelo batismo, sou nova criatura e agora vou para o céu. É isso que Jesus quer para a sua igreja. Se fosse isso,
Na hora que você recebesse Cristo, querido, você morria na hora. E já ia para o céu. Se for dessa forma. Que fé é essa, meu? Que fé medíocre é essa, irmão? Deus me livre, cruz credo, participar dessas hipocrisias. Querido, eu nasci de novo para produzir frutos para o reino de Deus, para trabalhar também nas obras. E eu não estou falando obras denominacionais, eu estou falando de obras existenciais da sua própria vida. Porque pessoas, Jesus diz, vocês são cercados de uma nuvem de testemunhos. Não dá para entender, porque as pessoas lhe vê saindo de casa de uma forma, e depois a mesma pessoa lhe vê saindo de casa de outra forma. Explicando. Não dá para entender quando você vai para a igreja de uma forma, e depois quando você vai curtir a sua vida de outra forma. Aí você me põe em dúvida que se você está realmente vivendo a fé, ou você está se tornando hipócrita em uma geração de hipócritas. Ou você é, ou você não é. Isso é uma decisão que Deus dá para a igreja tomar. Não é Ele que toma, é vocês que devem tomar. Vocês estão compreendendo? Eu consigo entrar e fico parado? É isso? Recebi Cristo e vou ficar parado? Sentado? Passar 60, 70, 80, 90 anos parado? Isso é problema espiritual, irmão. É por isso que na epístola aos Hebreus ele diz, eu vim apregoar coisas sólidas, coisas grandes, mas já vi que eu não vou poder pregar, porque vocês ainda necessitam de leite. Leite é para quem inicia, comida sólida é para quem já tem, tempo. Para com isso, irmão. Deus tem coisas grandes na palavra deles que você não tem ideia. Você faz uma prova para entrar na universidade, não é verdade? Sim ou não? Consegue até entrar. O vestibular é o final do aluno? Não. Ele entra para aprender e depois o quê? Depois que aprende ele volta para casa? Não, vai exercer a sua profissão, aquilo que lhe foi ensinado, aquilo que foi estudado. Assim a Bíblia. Você entra no reino de Deus, inicia a sua carreira de quê? De fé, começa a aprender, e quando você chega a um determinado tempo, você tem que pôr em prática, ou não? Fiz a oração, aceitei Jesus, mudou minha vida, beleza, nasci de novo, fui cheio do Espírito Santo, tive pecado perdoado, olha que beleza, agora que vai começar a minha vida, meu irmão, é agora que nós vamos ter que batalhar, lutar, para preservar a sua coroa, porque outrora você não incomodava o inferno. Incomodava? Não. Vocês eram o que para o inferno? Instrumento. Mas quando você entra, quando você recebe, quando você entra no reino de Deus, se prepare. Porque existem hostas espirituais. E eu não estou espiritualizando, porque tem gente também que não tem discernimento, espiritualiza tudo, espiritualiza o microfone, espiritualiza isso, espiritualiza aquilo, espiritualiza aquilo. Ele já é espírito. Se é espírito, o que está fazendo na terra, querido? Morre e vai para o céu. Eu ainda estou na natureza, eu preciso vencer a minha natureza, a minha luta, querido, é comigo mesmo, é pela minha natureza. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo.
Há uma briga constante entre você e o Espírito. Ele mesmo diz, há uma inimizade entre a sua natureza carnal e a natureza espiritual. Há uma controvérsia, porque um quer o quê? Satisfazer as coisas da terra, mas o outro quer satisfazer as coisas de Deus. Se não subirmos julgar esta natureza, querido, a gente vai acabar trazendo consequências ruins da parte do Senhor. É por isso que muitos já não estão em nossos meios, né? Aqueles que nem discernem o pão e o sangue, como diz Paulo, né? Em Coríntios, sabe nem discernir, come de qualquer jeito, bebe de qualquer jeito. Paulo diz que vocês estão comendo, estão festejando, estão alimentando para encher a sua barriga. É por isso que muitos nós não estão no nosso meio. E outro, ele diz, e muitos estão enfermos. Porque não discerne, é ritual. Não dá para entender, o cara está ruim. Aí vai lá, come o pão, bebe o suco, que ajuda. 100 anos no mesma mesa. Jesus disse para Judas, agora vá. Faz aquilo que foi designado para você fazer. Se Deus quisesse que você fosse para o céu, se Ele quisesse, somente isso, você aceitava Jesus e morria na mesma hora. Aí fica nessa pregação aí, besta. Para que você vai ficar nesta terra, viver 70, 80, 90 anos, para dizer que construiu casa, teve carro, tem contas no banco, né? É para isso? É para isso que a igreja nasceu de novo? Não, querido. É para fazer as boas obras. E se eu tenho, eu reparto. Tudo para mim, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu. Isso é tudo é meu, tudo meu, tudo meu. Espírito de quem? Nabucodonosor. Aí é só Deus tirar, pronto, acabou a sua alegria. A vida acabou, pastor, minha vida acabou, não tenho mais nada, não tenho isso, pastor. Você que diz, seja fiel no pouco e muito o quê? Deus, eu não tenho nada, mas o pouco que eu tenho, eu te dou. Tem gente que procura tanta espiritualidade porque acha menor do que o outro. Não existe isso, todo mundo aqui é padrão. Quem tem mais ou quem tem menos, Deus não está importando com Deus, quer sinceridade. Se há sinceridade em seu coração, você é muito para Deus. Olha que não estou ainda pregando, viu? Só estou falando de Paulo. É sério, ó. Efésios 2. Vai segurando, vocês estão me assistindo aí, tá bom? Vai recebendo. Olha só. Livro de Efésios, capítulo 2, 4. Eu acho lindo isso aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Olha que maravilha, olha que texto lindo. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está lendo com os olhos filosóficos, tá? Mas tem um sentido poderoso aqui. Você lendo isso, querido, você valorize o que Deus fez. A graça, ela não foi de graça, foi pago. Aleluia. Você não era nada. Ninguém bata no peito que hoje é alguma coisa. Sou dependente de Deus. Olha, ó. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? 7. Para quê? Querido, vocês passaram pela graça com objetivos, irmão. Tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Ele diz aqui, ó, para mostrar
nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que não se gloriem, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para quê? Para quê, irmão? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para aquele que andasse neles. A pergunta é: que obras são essas que Deus preparou antemão para que você andasse nelas? Alguém sabe me responder? Que obra foi essa que Deus preparou antemão? Antes de eu estar aqui no reino de Deus, já tinha uma obra estabelecida para eu executar. Sabe por que ninguém sabe disso? Porque não lê a Torá. Porque as boas obras antemão existentes foi lá atrás. E é lá que eu tenho que cavar. Foi lá atrás que foi criado, antes da igreja surgir. Sempre quando lê textos bíblicos, pergunte: quais são estas obras que Deus já criou, que andéssemos nela? A Torá, a lei de Deus. Eu disse anterior, vou repetir, Levítico 18, 19, 20, 21, que são condutas boas que Deus criou para que vocês andassem nelas. Deus criou essas condutas. Deus criou a Torá desde o jardim do Éden. Misericórdia! O irmão profanou, apedreja ele. Eita, meu Deus! Profanou. Vocês sabiam disso? Não, nem sabiam. Porque não cava. Mas vou lhe explicar. A Torá já existia, querido. Ela era materializada lá no jardim. Você sabia disso? Misericórdia. Mas o nome dela não era Torá. O nome dela era a árvore da vida. Ou você está nessa de Roma, pegou o frutinho, que aí você é eterno. Adão era eterno, irmão, antes da caída. Eu não precisava daquilo, porque eu já era eterno, eu já era luz. Mas a Torá estava lá. Tanto é que quando Adão desobedeceu, ele foi expulso para preservá-la. E depois foi revelada a ela no Monte Sinai, trabalhando nas leis e mandamentos. Mas a árvore da vida era ela. Porque quando você vai ler, você lê o texto superficial. Você lê o texto com uma mente humana, dizendo ali a do bem e do mal, a maçã. Que maçã, irmão? Onde está escrito maçã? São frutos. Paulo diz o quê? Buscai incessantemente os frutos de quê? Do Espírito. Paulo está pregando o quê, irmão, ali, novo? Não, ele está fazendo a midrash em Gênesis. Parece que tudo veio do céu. Querido, Paulo era fariseu, Paulo pregava a lei, Paulo pregava a Torá. Leia atentamente. Paulo ia lá, Jesus Cristo me salvou. Não, ele salvou, ele liberta, ele ressuscita. Mas vamos para cá. Está escrito lá na Torá, está escrito lá em Gênesis, está escrito lá em Levítico, está escrito lá em Números, está escrito lá em Devarim, e Deuteronômio. Como é que você prega Jesus? Você só prega Jesus no madeiro, que Jesus foi sacrificado. Prega a Torá. Diga que Jesus é cumprimento da Torá.
Já se falava deles desde o princípio. Lá em Gênesis, quando Deus revela ao homem que nascerá do fruto da mulher alguém que vai pisar na cabeça da serpente. Comece a fazer desde Gênesis até chegar a Jesus. Quando o cara terminar, meu querido, o cara está no chão, está em pranto, está chorando. Não é essa mensagem evangelística não, que é motivado por emoções, que há choro, não, irmão, você vai para o inferno. Que é isso, irmão? Prega a verdade, mas de forma autêntica, para que o povo, quando receber, se converta. Me perdoe, mas às vezes a indignação vem. Não dá para ficar ouvindo muitas besteiras que a gente vê aí, não. Ah, paz. Irmão, Deus queria que o homem comesse daquele fruto, mas no tempo certo. O que acontece? O homem desobedeceu comendo o fruto de uma outra árvore que não era para comer, e então se desqualifica perante a Deus. Para preservar a Torá, a árvore da vida, o homem foi expulso do jardim, e depois de milhares de anos ela foi revelada ao povo de Israel no Monte Sinai, em forma de mandamentos e estatutos. Abra lá no livro de Tito. Já estou encerrando, cara. Capítulo 2, versículo 13. Por que muita gente não se firma no Evangelho? Porque as pessoas não têm temor mais de Deus. Porque as pessoas, ao mesmo tempo que estão na igreja, ao mesmo tempo estão lá fora. Porque não ensina a serenidade da palavra de Deus. Não tem temor e nem tremor. Evangelho fácil para mim não existe, querido. Luto. Tito, capítulo 2, é um livro até bem escondido, porque ele é pequenininho. No versículo 13 e 14 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de quê? De boas obras. Rapaz, existe uma falácia, sabe, Timóteo, Bruno? Uma teologia calvinista que me perturba. Perdão os calvinistas que seguem os estatutos dele. Eu leio Calvino, eu leio Lutero, eu leio tudo. Mas tem coisas que eles falam que não está conforme a palavra de Deus. É falatório. Nada o que você fizer, ó irmã, agrada a Deus. Nada do que você faz, Bruno, tem poder algum para mover o coração de Deus. O homem não possui nada para agradar a Deus. Isso é uma mentira. Porque Deus fala para Timóteo e Tito: esforça-te em boas obras. Aqui eu falei zeloso em obras. Andai nas obras, nas boas obras que Deus preparou de antemão. Como não pode agradar a Deus, irmão? Se Deus estabeleceu estatutos para que o homem andasse nele, e Deus faz uma promessa: se você assim seguir esses estatutos, eu vou preservar a sua vida. Temos sim algo da parte de Deus para ser feito. Deus te chama, Ele não quer que você permaneça como você veio. Ele quer te aprimorar, Ele quer que você cresça, Ele quer que você busque, Ele quer que você se esforça para amar a Deus com o intelecto, Ele quer que você ande. Ande é o quê? Ande nos meus caminhos, ande nos meus estatutos, significa o quê? Um percurso.
Paulo escreve em Filipenses 2:12, não precisa abrir não, anote aí, 2:12 e 3, que Deus quer que você desenvolva a sua salvação. Ou seja, você recebe uma promessa de salvação, mas isso não lhe dá garantia. É só uma promessa a qual você tem que desenvolver. Deus lhe deu a salvação, mas desenvolva a sua salvação. 12, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Há um desenvolvimento, há um despertamento, há um princípio, mas não para ali isso não. O povo fica nessa. Salvo, sempre salvo. Assim, pois, amado, tem sim algo que você possa fazer. Ame a Deus e expresse esse amor através da obediência. Não existe amor sem regra, sem obediência. Hebreus 6, 1 ao 3, abram aí. Capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios, olha só que coisa interessante, irmão. Leia aí comigo, que não sou eu. Existe mensagem para cada um. Eu não estou desfazendo, eu estou dizendo que a gente não pode dar continuidade sempre batendo naquilo, porque isso se torna obras mortas. Está aqui, ó. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Irmão, olha aqui, atenta. Põe em parte um pouco, ele não está dizendo não desfaça. Põe em parte um pouco isso. Vamos entrar em questões mais profundas, questões mais elaboradas, questões que te edifiquem, que lhe mude, que lhe faça mais próximo do eterno. Está aqui, ó. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo o quê? A base do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Isso é sério. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, isso faremos se Deus permitir. Isso foi início, irmão. Você ouviu isso, se edificou, se arrependeu, mas isso não é o suficiente para te manter em pé e firme na presença de Deus. Ele diz, deixa um pouquinho de lado isso. Eu vou ler um texto de Tiago, que Lutero chama, sabe de quê? De palha. Quem lê Lutero sabe que ele diz que o livro de Tiago, para ele, é carta de palha. Não tem valor nenhum. Lutero, precursor do protestantismo, ele diz em suas mensagens que o livro de Tiago é palha. Fogo de palha. Como é que um homem desse porte, e a gente fica pegando as teses dele, calvinista, hermenêutica, herminiano, Lutero, eu ouço, eu leio, mas se não tiver de acordo com a palavra, eu o quê? Jogo fora. Como é que diz que Tiago, irmão de Cristo, é fogo de palha, é palha? Que as epístolas dele não têm fundamento. Sabe por que ele diz que não tem fundamento? Porque ele apregou a fé, e Tiago diz, fé sem obra é morta. Aleluia. Olha aqui, ó. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo?
Ele está colocando o quê? A sua salvação em xeque. Pode? A sua fé é suficiente para te salvar, irmão? Como muitos dizem. Como é que diz? Mas salvo sempre salva, é isso? Eu já vi gente que saiu da igreja e diz assim: irmão, já sou salvo. Recebi a Cristo, sou salvo e sempre você. Por quê? Não é na obra da lei, ele tem a justificadia dele. Vá, meu irmão. Vá nessa. Vai nessa. Que você é salvo. Aí diz. Olha só. E 2,14. 15. Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas, ele vai usar um estatuto lá de Levítico. E necessitado do alimento cotidiano. E qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Qual o proveito da fé? Ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si, o quê? Só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé? Aí Tiago diz: e eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Irmão, você tem fé? Tem, mostra. Mostra. Como é que mostra? Nas suas ações. Para de ficar com medo de morrer, para de ficar com medo dessas coisas, irmão. Eu vou pegar, para com isso. A obra tem que ser desenvolvida, se assim for permissão de Deus, ficarei, se não, aleluia também. Mundo catástrofe temeroso. Cadê a obra da igreja? Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o quê? O altar o próprio filho Isaque. Foi pela obra que ele foi justificado. Vês como a fé operava juntamente com suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. A fé não veio antes, a obra veio primeiro. Por isso que ele foi justificado. E se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu o emissário e o fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu lhe pergunto: Raabe era hebreia? Raabe conhecia a Torá? Raabe andava com véu? Mas essa mulher se tornou o quê? A linhagem de Jesus. Meu Deus, a igreja está morrendo. Quem era Raabe, pessoal? Vá lá ler. Só porque ela ajudou a homens estabelecidos por Deus, emissários enviados a Jericó, ela ajudou. Por causa disso, ela foi justificada, sem conhecer lei, sem ser hebreu, sem ver sinais, sem ver prodígio, sem ver maravilhas que Deus fez lá. Aí fica um bando de pessoas ignorantes na palavra de Deus, falando besteira. Quem sou eu? Quem é vocês? Eu aprendi que uma vez salvo, sempre salvo. Algumas denominações pregam, inclusive a Batista também. E Yeshua jamais vai revogar a salvação de mim, querido. Eu fui alcançado e me arrependi. Acabou?
É só isso? É só isso que você sabe? É só isso que é princípio do evangelho, ser salvo? É só isso? É só levantar a mão e ser salvo? É só isso? Não é não, irmão. As pessoas estão buscando o ser humano como troféu na igreja. Querem encher igrejas como troféus. Bora chamar o povo para ser salvo, mas não qualifica este povo para entrar no reino de Deus. Coitado deles. Está ali brincando. Quando a salvação ela desenvolve. A fé em fé desenvolve. A minha fé antes não é a mesma fé do princípio. Eu recebi um dom, mas é meu dever como um crente, dever da igreja desenvolver também a minha fé. A fé no original é confiança, é confiar. A partir daquele momento fui selado no reino dos céus, que eu posso fazer o que quiser. Posso viver como eu quiser, que no final eu vou ser salvo, é isso? Deus não pode ser infiel em sua promessa? Que é isso, irmão? Sabe o que eu digo para essas pessoas que agem dessa forma? Seu preguiçoso, seu falso, seus hipócritas, egoístas, soberbo, servo mau. Jesus chama aquele que entende a fé das trevas exteriores. Isso, ora Paulo, corretas, não agrega membros, não só sairia daqui na hora, porque a palavra da verdade e não tem pano quente. Quem amar seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Isso é duro, irmão. Isso não enche a igreja, não. Como é que Jesus fala uma coisa dessa? Quem amar seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é mensagem para pregar na igreja, irmão? Você que ama a sua mãe querida, Deus, você não é digno para entrar no reino. Isso é mensagem que se prega para a igreja? Mas Jesus pregava para os deles. Que negócio é esse? Irmão, eu quero fazer a tua obra, Jesus. Deixa eu enterrar meu pai primeiro. Eu disse, deixa os mortos enterrarem os mortos. Siga-me. Quem lê no contexto literário vai dizer, que é isso, velho? Jesus disse que tem que honrar o pai e a mãe, está dizendo, deixa o pai enterrar os mortos, porque ele está valorizando primeiro o reino. Jesus disse, está lá em João 14, 21, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Não vem para mim dizer que ama a Cristo se você não guarda, se você não pratica. E a pergunta é, que mandamentos são esses que Jesus apregoava? Eu já disse, Jesus estava pregando para o seu povo, o povo judeu, o povo que conhecia as leis, os mandamentos e estatutos. O mandamento de Cristo é que? A Torá. Para nós mais conhecido como Pentateuco, porque está em grego. Tradução transliterada pela onde? Pelo Septuaginta. Pronto. 1 Pedro 1,17. Agora vai ser na narrativa de rádio, tá? Não. 1 Pedro 1,17. Vai lá. Pega. Glória a Deus. E ninguém entendeu nada. Não tem assim? Irmã, aí o povo está, glória a Deus. Aí eu pergunto, ele falou o que, irmão? Pois é, porque não sabe falar. Tem pessoas que pegam rápido, tem pessoas que precisam ainda assimilar aos poucos. 1 Pedro 1,17. Ora, olha que interessante, irmã. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, Pedro diz o quê? Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação.
Não é possível. As pessoas, elas pulam esses textos duros, porque não quer que a igreja saia, quer que a igreja fique do jeito que está. 2 João 1,6. Segunda João 1,6. E o amor é este. Olha como João define o amor. Porque o amor romano é amor de sentimento entre o homem ou a mulher. O amor não tem nada a ver o amor ágape. Olha como João define amor. 2 João 1,6 diz: e o amor é este, 2 pontos. Qual é o amor, João? Que amor é esse que você apregou a João? Ele diz que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o quê? Princípio, é o que andais nesse amor. Que mandamento que ouviste desde o princípio, irmão? Torá, Gênesis, vai diante. Apocalipse 2:5, a igreja de Éfeso, que eu admiro, mas falhou em uma área. Olha que coisa, um discurso desse, para mim, é uma honra. Olha como o Senhor, Ele vai passar as informações para a igreja de Éfeso. Apocalipse 2:2. Olha que coisa linda, pastor Alberto. Olha vocês que estão me assistindo. Conheço as tuas. Olha que coisa boa. Profundo, né? Quer dizer que Deus observa as suas obras, tá? Se você não dá boas obras, me perdoe, irmão. Eu não vou ser hipócrita aqui e ficar ensinando coisinha que não vai lhe edificar e nem vai tirar você dessa mediocridade. Olha aqui, não foi eu, foi ele. Conheço as tuas obras. E diz mais, olha a dificuldade que é fazer a obra, ou ter a obra. Tanto o teu labor, como a tua perseverança. E ele diz, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram quê? Apóstolos. Aí entra qualquer um aqui para pregar, não é assim não, irmão. Eu sou da África. Da África o quê? Vou lá pesquisar para ver se é verdade, para não vir aqui falar coisas que não é da palavra de Deus. Para com isso. E não são. E os achastes o quê? Mentirosos. Por que ele conseguiu isso? Ele fez prova. Jesus deixou claro. Muitos virão em meu nome. Farão o quê? Milagres. Quem gosta de sinais, coitado, vai estar o quê? Enganado. Porque eles farão sinais até prodígios extraordinários. Mas ele diz o quê? Observai os frutos. Estou vendo aí catedrais sendo construídas e o povo passando fome. Estou vendo aí um monte de igrejas gigantescas e irmão desempregado com essa pandemia. Cadê a cesta básica? Cadê a relação para ajudá-lo? Faz. E diz assim, e tens perseveranças, e suportaste a prova por causa do quê? Do meu nome. E não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, o quê? Contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do seu lugar o quê? O teu candeeiro, caso não te arrependas. Quais as primeiras obras? Orar, irmão. Obra de Deus é lá atrás. Volte.
Jeremias, eu vou falar dele aqui, forte. Não, vou pular essa para não estender. As boas obras que a Torá nos admoesta a andar nelas, se resume na justiça social, no amor ao próximo. Eles refletem nosso amor a Deus. A verdadeira obediência gera em nós amor a Deus e amor ao próximo. Ela nos separa para Deus, para aproximar o mundo a Deus. Isso é chamado de santidade. O irmão estava construindo a casa. Quando o irmão dava o que comer, estava em casa. Agora, quando ele vai construir, ele procura alguém para ajudar e não acha. Irmão, bora bater uma massa. Ah, irmão, estou fazendo isso. Irmão, não é isso? Não acha? Os da casa. Porque eu admiro Jeová, testemunho de Jeová. Vai construir, está lá a mulher batendo massa. Todo mundo unido para construir um templo. A própria igreja. E eu tenho que ficar mendigando. Bora botar isso, bota aquilo, bota aquilo. Para com isso, irmão. Essa casa é tanto minha como mais sua. Cele por ela. A gente, o que você achar de ter, melhorar, melhore. Vou ficar mendigando, não mendigo. E eu encerro agora Jeremias 6,16, que é o princípio do início das mensagens. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma, pois eles dizem, não andaremos. Ele está dizendo que as veredas antigas você encontra descanso para a sua alma. Sabe por que você anda perturbado de espírito? Porque você não conhece as veredas antigas. Sabe por que tudo lhe incomoda, tudo lhe perturba, tudo é uma agonia, tudo é uma tribulação, tudo é uma perturbação? Porque você não tem as veredas antigas. Porque Jeremias diz que ela dá descanso para a sua alma. A coisa está pegando lá fora, a coisa está pegando lá, a coisa está pegando do lado, mas eu descanso no Senhor. Esta é a palavra. Deus abençoe tantos daqui e aqueles que me ouviram do outro lado. Que o Eterno possa produzir obras boas na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Pode continuar, Roberto. Pode continuar. Você tem liberdade aqui, meu querido. Quem sentiu, glorifique, exalte, enalteça aquele que nos traz evidência a sua palavra.